Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo és tu, soberano, poderoso. Saúdo-vos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nos colocamos de pé em nome de Jesus Cristo. Livro de Mateus, capítulo 27. Alguns versículos da Bíblia Sagrada. Mateus 27. Versículo 32. E depois a partir do verso 39. 32, depois pulamos para o 39. Todos acharam? Amém. Está escrito assim. 32. E saíram e encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Versículo 39. Os que iam passando blasfemavam-se dele, meneando a cabeça e dizendo: "O tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz." Versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo-se, diziam: "Salvou os outros, a ti mesmo não pode salvar? Se és rei de Israel, desça da cruz e creremos nele." Confiou em Deus, pois venha livrá-los agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: "Sou o Filho de Deus." Versículo 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Glorioso e eterno Deus. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos, Senhor Deus, na condição, Senhor, de portador da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a ser o intérprete do Teu Espírito Santo, Senhor. E mais uma vez, Senhor, ser com a Tua igreja, dando condição, Senhor, de também ser ouvinte, Senhor, meu Deus, e guardar a Tua palavra nesta noite, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ser assim. Agradecer ao pastor pela oportunidade que me foi concedida. A palavra de Deus, quando o pastor ele menciona a necessidade de nós casarmos com ela, ele nos leva a aconselhar. Ele está nos trazendo um conselho. É como se você estivesse namorando uma jovem ou um jovem. Para você casar com ele, você tem que conhecer, ou ela conhecer você. Quando ele disse que ela não casa com qualquer um, ele tem que querer. Aí a pergunta que eu faço, igreja: nós somos casados com a Bíblia Sagrada? Se nós, para ser casado com ela, nós temos que namorar ela. Namorar quer dizer ela ser o nosso livro de meditação diária. Hoje eu não me lembrava deste culto de Santa Ceia. Sinceramente eu não me lembrava. Havia esquecido. Eu estava preparando uma mensagem que normalmente a gente prepara, deixa preparado para um dia que vier uma oportunidade.
Eu estava meditando na passagem quando o Davi ele chama o filho de Jonas e restitui aquilo que era do teu avô. Aquilo nos traz uma alusão, assim como Davi restituiu e chamou Jonas pelo nome, da mesma forma, aquilo é uma alusão de Deus para conosco. Nos chamou pelo nome e restituiu. Nós éramos igual àquele homem, aleijado, deficiente, sem a menor condição e rejeitado. Mas um dia ele lembrou-se de nós. Aquilo é uma alusão. Me lembrando, e rapidamente me veio à memória. Eu joguei aquilo para lá, deixei aquilo para lá e meditei um pouquinho. Nesta passagem da Santa Ceia, jamais eu saberia que isso aqui estava me reservado. Quando eu disse que a Bíblia Sagrada é a palavra inspirada e que nós devemos ter uma reverência, porque ela é o nosso livro que nos ensina como é Deus, ou como servir Deus. Para nós casarmos com ela, primeiro temos que namorar ela, gostar dela. E eu entendo que as mulheres pouco leem a Bíblia Sagrada. Não sei se elas acham que nunca vai pregar, que nunca vai precisar, isso é mais reservado ao ministério. Eu tiro por experiência lá em casa. Assim, eles leem, mas talvez eu tenha maior essa responsabilidade. Para me casar com ela, eu tenho que namorar ela. Quando Jesus Cristo ele nasceu, houve uma alegria muito grande em Belém da Judéia, ao ponto de os magos do Oriente vir a Jerusalém e dizer que viu a estrela dele brilhar em Jerusalém, no Oriente. E a Bíblia diz que eles vêm com uma certa quantidade de oferta para ofertar a ele, forma de gratidão e reconhecimento. A Bíblia diz que quando eles entram em Jerusalém, eles procuram aonde está aquele que deveria nascer, que é o rei dos judeus. E isso desperta um certo comentário e chega ao palácio do rei, a qual também tem interesse. E o nascimento de Jesus Cristo para Deus é um projeto que já estava estabelecido e ninguém poderia parar este projeto. Para Deus, eu tenho a certeza que eu já vi algumas pessoas pregando sobre esta passagem do seu nascimento. Ele dizia em que Deus reuniu a corte angelicais para trocar instrumento no dia do nascimento de Cristo. Alguém perguntava por quê? Porque nesse dia nasceria ou estava nascendo. Ou seja, despertou tanto interesse da parte de Deus em estabelecer este projeto, que quando chega ao palácio do rei Herodes este conhecimento, muitos queriam parar este projeto. Para vocês terem uma dimensão, todas as crianças que nasceram naquele dia, onde nós damos para baixo, deveria ser morto, dizendo eles que no meio daquelas crianças poderia ser o Messias. O projeto de Deus, ele era tão glorioso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas agora observa só. Glória a Deus. Se o inimigo declarado de Deus, que é o Satã, que desde lá do Éden, quando foi expulso, Glória a Deus. acabou todas as possibilidades
Herodes e todos os inocentes de 2 anos para baixo foram mortos. Mas assim como os magos do Oriente diz, está escrito pelos profetas que em Belém da Judéia, ou em Belém de Judá, ou seja, poderia até ter uma grande quantidade que não acreditava nas profecias bíblicas, mas existia alguém que acreditava que ele deveria nascer. Glória a Deus. E para que seria o seu nascimento? Em prol da raça humana. Glória a Deus. Em prol da salvação da raça humana. Irmãos, o plano de Deus, ele é tão perfeito que eu gostaria até de voltar lá no começo do livro de Gênesis, mas o nosso tempo não vai dar. O porquê que Deus olhou para a terra e não viu ninguém na condição do Messias que pudesse fazer o que ele fez. Aonde todo o investimento por parte do adversário, por mais que tenha sido em vão, ele não alcançou o objetivo dele, mas ele tentou. Ele tentou acabar com todos, dizendo ele que Jesus Cristo poderia estar no meio das crianças de 2 anos para baixo. Mas o seu nascimento alegra uma multidão. A Bíblia diz que tinha pastores lá no campo. A Bíblia diz que na vigília da madrugada veio um anjo e colocou entre eles. E a Bíblia diz que eles são tomados com um susto tão grande, mas eles dizem, não se preocupa, porque hoje eu lhe trago boas novas, porque hoje em Belém da Judá nasceu aquele que deve salvar o mundo. Uma multidão se alegrou. Glória a Jesus. Uma multidão o persegue. Só que o tempo da alegria passou. O tempo do seu nascimento passou. O menino agora ele cresce. Ele tem o formato de não mais o menino que nasceu. Agora é o menino que cresce. E alguns já têm em seu entendimento que ele veio para salvar. Mas era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse ao 3º dia, que ele iria passar por todo o processo. Isaías fala sobre a cruz. Oh, Senhor da glória. Que ele foi carregado, ele carregou a cruz em direção ao matador e perante aos seus tosquiadores. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Os profetas falaram sobre isso. Os profetas profetizaram isso. Alguns entendiam que o dia dele ia chegar, que sua alegria, o tempo do seu nascimento já havia passado. E quando ele cresce discretamente, trabalhando com seu pai na carpintaria. E poucas informações tem sobre ele. Talvez alguém perguntava, mas cadê aquele que nasceu? Poucas pessoas têm informação sobre ele. Entendo eu que ele era uma pessoa muito discreta. Não se envolvia no mundo peculiar, ou seja, quando as pessoas não tinham informação sobre ele, que ele não estava no meio como vivem os jovens hoje. Deus de glória. A Bíblia diz que ele vai crescendo em estatura e em graça. A Bíblia diz que ele vai crescendo, tomando corpo. E a graça de Deus ia prosperando sobre ele. A cada medida do seu nascimento, do seu crescimento, ele é tomado. Até que venha o dia de apresentar.
eu quero falar só mais 10 minutinhos. A Bíblia diz que ele é julgado. Por que que ele é julgado? Ele é, na verdade, condenado como alguém que veio e aboliu a lei, alguém que veio e mexeu na lei, dos farisaísmos, do judaísmo. A Bíblia diz que ele veio trazer um ensinamento diferente e muitos não queriam o ensinamento que ele trouxe. Ou seja, se alguém via desta forma, ele estava mexendo na lei. E quem abolia a lei, ou seja, mexia na lei, que era o contrário que eles ensinavam, obviamente era condenado. E quando ele é condenado à morte naquele dia, todo aquele que era condenado, seja for o crime que ele cometeu, ele teria que o crime de crucificação. Ele teria que pegar a sua cruz e carregar até o destino da crucificação. Era uma das leis mais severas que já se ouviu naqueles dias. Muitos países ainda hoje aplicam a pena de morte de cruz. Alguns países, se não me falha a memória, ainda segue esta tradição. Mas poucos países, a maioria deixaram de mão. Porque o sofrimento do condenado é inimaginável. É coisa de sub-humano. Quando libera Jesus Cristo para ser julgado, para depois do julgamento que Pilato lava as mãos e entrega ele ao soldado para ser julgado, imagina a festa. Imagina a festa. Não sei se você já viu. Vamos fazer aqui uma comparação para nós entendermos. Se tem uma criação de jacaré, 20, 30 jacaré, e você pega um pedaço de carne e joga lá dentro. A briga que é entre o jacaré, quem pega aquele pedaço de carne. Foi assim com Jesus Cristo. A alegria, a festa que eles fizeram. Até porque a mente daqueles homens, irmãos, que era dominado por Satã, de dizer que ele não conseguiu, nós vamos matar ele. Então a mente daqueles homens eram tomados pela fúria tão grande do adversário, por todos os seus propósitos que vinha sobre a mente dele, era trazida por Satã. Nós vamos fazer a festa em cima dele. E para começar, a cruz que ele pega, alguns historiadores dizem que a cruz não era dele. A cruz era de Barrabás, era maior. A de Jesus seria menor. A cruz que ele está carregando não é a dele. Isso traz-nos rapidamente a nossa memória que aquilo era para nós. O sofrimento dele, a cruz que ele pegou, que ele está carregando agora, era para mim e para você. Glória a Deus. Mas nós não teríamos condição de suportar. O tamanho era. Mesmo ele sendo Deus, a Bíblia diz que em algum momento ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Em outra tradução, se for possível, tira de mim este sofrimento. Ele estaria dizendo: eu não aguento. Mas imediatamente o Espírito Santo o toma, ele se fortalece. Mas que não seja a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quando ele pega aquela cruz e começa a carregar aquela cruz, a Bíblia diz que após o julgamento há uma via em Jerusalém chamada Via Dolorosa.
que havia onde o condenado ele tem que passar com aquela cruz. Chama-se via dolorosa. E quando Jesus Cristo ele está passando naquela via dolorosa, o peso da cruz talvez é insuportável. Talvez por alguns minutos ele disse: não era para mim, era para você. Que como Deus ele já estava nos vendo aqui. Ele sabia que eu estava ministrando esta mensagem aqui. A via dolorosa talvez seria o maior lugar de sofrimento pelo teu espaço. Talvez pouco daria para que ele pudesse conduzir a cruz. E se não bastasse alguém ainda do teu lado, o batendo, o chicoteando. Mas ele carrega a tua cruz. Talvez a via dolorosa é um lugar de vergonha, porque é uma via pública, onde as pessoas estão dizendo contra ele: salvou os outros mesmo e a ti não pode salvar. Se tu és Deus, por que você não larga essa cruz? Por que você não mata os seus acusadores? Ele tem que carregar, ele tem poder para isso. Mas se ele larga de mão, Satanás era vitorioso. Ele não poderia largar de mão. O projeto de Deus era frustrado, parava ali. Então ele teria que ir até o final. E ele reger, mesmo ele sabendo que a cruz não é dele. Talvez se alguém pudesse oferecer: Senhor, essa cruz não é tua. Só um minutinho, nós vamos preparar a cruz para você, que essa cruz é de Barrabás, é mais pesada. Mas ele disse assim: mas eu quero essa. E de repente as dores são terríveis, alguém traz um pouco de vinagre, aquele vinagre é para passar a dor, aliviar a dor, mas ele disse: eu não quero vinagre, eu quero passar com toda a sorte de dor, eu quero entregar a igreja ao meu Pai, eu quero consumar isso aqui, chegar lá na frente com isso aqui consumado, dizendo que não teve alívio. Eu quero passar com toda a sorte de dor. A via dolorosa é uma via de vergonha, aonde os acusadores o acusavam. Agora imagina você carregando a sua cruz. Via dolorosa, onde você tem que carregar a sua cruz e alguém dizendo coisas contra você, palavras que vêm ao seu encontro, que te machucam, que te destroem. É a via dolorosa que você tem que passar. A sua cruz está pesada, você não está suportando. E é interessante que aquele sirineu que chega para ajudar Jesus Cristo, é quando alguém chega com uma palavra dizendo: não vai, você vai aguentar, só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, você vai aguentar, você é forte. E quando alguém da família começa a jogar palavra contra você, Deus manda um de fora para te ajudar, para te orientar, para te aconselhar. É o conselho da cruz que alguém chega trazendo para você, e aquilo te conforta, te dá condição, estabilidade para você conduzir. E quando eu disse que a palavra de Deus é um livro de regra para o nosso crescimento do dia a dia, a nossa vida de comunhão com Deus, e quando você não acha ninguém, você vai para a Bíblia, o Espírito Santo começa a palestrar com você, e a palavra entra lá dentro, te conforta. Se ele passou, eu passo também. Eu tenho condição de passar também. Se ele pôde com a cruz, eu posso também com a cruz. É uma das partes mais difíceis, é por isso que doía, ele aguentava calado, porque carregar a cruz um dos outros não é fácil, e aquele que carregava não é a dele, e às vezes você tem que carregar a sua e a dos outros também. A sua e a dos demais. E quando eu disse que é uma via dolorosa, também é uma via de vergonha. E quando ele diz que aquele que quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e segue-me. Às vezes eu quero parecer com Cristo, eu quero ser um homem igual a Ele, mas a cruz eu não quero, que Ele carregou, eu não quero carregar. O apóstolo Paulo, ele diz: ser meu semelhante como eu fui de Cristo.
Eu quero te seguir, Senhor. Quero ser um bom orador, um bom pregador, um bom testemunhador, um bom louvador que louva bem o teu nome. Quero estar na tua casa, mas quando o assunto é carregar a cruz, eu já não suporto. Quando a cruz eu tenho que ter paciência, quando alguém me fere, eu tenho que abaixar a minha cabeça e ainda pedir a Deus por ele. É carregar essa cruz, eu não consigo. Quando eu acho que eu tenho que ter paciência, eu não tenho paciência. Talvez é no meu lar, é na minha casa, é no meu trabalho, talvez o meu testemunho, a minha reverência como homem de Deus, ela não me dá essa condição de me dizer que eu sou um homem de Deus, ou eu sou uma mulher de Deus. Nós temos que carregar essa cruz. A cruz da paciência, a cruz da perseverança. E a via dolorosa é a via pública, enquanto alguém está nos criticando. É a via dolorosa que nós temos que carregar a nossa cruz. É quando alguém está falando mal de nós. É a via dolorosa que nós estamos passando. A via dolorosa é quando alguém está falando mal e nós estamos indo embora com a nossa cruz. Nós não estamos nem aí. A cruz está pesada, mas alguém entra com você e diz: vai em frente que a cruz está pesada, mas eu vou te ajudar a levar a tua cruz. Talvez quando eu disse que nós temos que nos casar com ela, eu deixo aqui esse lembrete do nosso pastor, para nós lermos mais a Bíblia Sagrada. E talvez venha uma vontade de não ler mais a Bíblia, uma preguiça de não ler mais a Bíblia. Quando nós pegamos, vem o sono, vem o cansaço, e às vezes a cabeça pesa e nós jogamos para lá. E ela é tão importante. Ela é tão importante na nossa vida cotidiana. Glória a Deus. O final está logo ali. Ele chega até o lugar de consumar da crucificação. E quando é crucificado, momento de tristeza para muitos, muitos choraram, lamentaram, outros reconheceram, até mesmo aqueles que outrora não acreditavam, voltou atrás e dizia: este verdadeiramente era Deus. A Bíblia me dá esta condição. Eu não estava lá, mas eu creio que o teu nascimento é verídico. Eu não estava lá, mas o teu crescimento, a tua formosura, o Espírito Santo te enchendo, para mim é verídico isso. Eu não estava lá, mas te vejo crescendo na carpintaria do teu pai, com o seu bom testemunho de um bom moço. Eu não estava lá, mas acredito na crucificação que nos trouxe a redenção e a consumação. Hoje eu tenho acesso à presença de Deus, graças a Deus a ela. Eu não estava lá, mas te vejo ressuscitando ao terceiro dia. Eu não estava lá, mas te vejo o Senhor sendo assim guardado assim entre aqueles que vão sobre o caminho de Emaús, compartilhando desta bênção com ele. Enquanto ele entra junto com ele e começa a palestrar, eles dizem: você não sabe o que aconteceu? Aquele que nós acreditávamos, mataram ele, mas estava falando com ele. A Bíblia me deixa esse direito. Se nós não lermos, nós vamos saber por intermédio, por boca dos outros. Eu tenho que ler. Que Deus abençoe a igreja. Eu agradeço meu convidado, que deixa aqui com a celebração da Santa Ceia.